Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Essa aula é uma aula exclusiva para você que está vendo esse vídeo, já que ela faz parte de um curso pago, mas eu estou aqui disponibilizando para você do Estude Comigo, totalmente gratuita. Nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre as teorias psicogenéticas na visão de Piaget, que é um assunto totalmente recorrente nas provas de concurso para professor. Então, não se esquece já de se inscrever e de curtir esse vídeo se ele te ajudar de alguma forma e compartilhar com outros colegas que também estão querendo aí ser um servidor público na área da educação. Primeiro nós precisamos entender qual é a relação entre a psicologia e a educação. Primeiro, os objetivos principais entre essa relação é justamente permitir ver o sujeito em sua totalidade, ou seja, na sua integralidade, totalmente, em todos os âmbitos. E isso inclui os aspectos cognitivos, afetivos, sociais, psíquicos, motores, entre outros. E justamente para a pedagogia, essa integração ela acontece para entender melhor esse fenômeno com relação à aprendizagem, como é que acontece essa aprendizagem. E para a gente entender um pouquinho melhor essa questão sobre as teorias psicogenéticas, nós vamos aí para Piaget, que é um dos fortes influenciadores dessa teoria. Foi justamente ele que desenvolveu a teoria do cognitivismo, que estuda justamente a mente. E é através da aprendizagem e do cognitivismo que acontece essa interação do sujeito para o meio. Todo indivíduo, para Piaget, ele tem uma herança genética, e essa herança vai interferir no processo de constituição do ser. Ou seja, ele quer dizer que todo o processo de aprendizagem do sujeito não acontece de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Nessa imagem aqui, a gente vai poder entender um pouquinho melhor como é que acontece essa interação. Nessa primeira imagem aqui do homem com a mochila, vamos imaginar, não é, que essa mochila é a carga genética dele, é a herança genética dele, de acordo com os familiares, com os pais, o seu DNA. E isso que ele já carrega dentro de si vai interferir na sociedade. É justamente uma posição contrária à de Vygotsky. Vygotsky dizia que era o contrário, que o processo de aprendizagem do sujeito acontece do meio para dentro, então da sociedade para o sujeito, ao contrário de Piaget, não é? Mas vamos entender um pouquinho melhor. E para Piaget, quando ele começou a estudar a mente, ele precisou ir para o pensamento infantil para ver como é que acontecia lá do comecinho, dos bebezinhos até a fase da adolescência ou a fase adulta. E ele dividiu em 4 estágios, que é o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. No sensório motor, o bebê já começa a construir esquemas de ação a partir de reflexos neurológicos básicos. E a inteligência prática e as noções de tempo e espaço são construídas pela ação direta com o meio, como, por exemplo, pegar objetos e levá-los à boca. Então, a interação do bebê com o meio só vem através de reflexos, né? Ainda é muito pouco, ele vai ainda está descobrindo o meio. Já no pré-operatório, que é super cobrado nas bancas pelos concursos, caracteriza-se pela elaboração da relação de causalidade e das simbolizações. A criança adquire a capacidade simbólica, são palavras bem chaves, tá? Reduzindo a dependência exclusiva das suas diversas sensações, bem como de suas ações motoras. E outra característica que é muito, muito cobrado é o egocentrismo, quando o pequeno ainda não tem condições de colocar-se na perspectiva do outro. O pensamento nessa etapa é estático e rígido, onde são captados estados momentâneos sem integrá-los no conjunto. É nessa fase do pré-operatório que a criança não sabe se colocar no lugar do outro, e é justamente essa fase dos porquês, várias perguntas. Já no operatório concreto, o desenvolvimento da noção de tempo e espaço e capacidade de abstração
acontece um pouco mais com relação à realidade. A criança já não se limita a uma representação imediata, mas ainda depende muito do mundo concreto para chegar à abstração. Então, ela está caminhando para chegar à abstração, mas ainda não é algo concreto, não é algo abstrato. Já no operatório formal, nessa fase a criança amplia as capacidades conquistadas, essas palavrinhas, ó, amplia, no pré-operatório concreto, se limita. Nós temos que pegar essas palavrinhas-chave para não confundirmos as características de cada fase. Então, continuando aqui no operatório formal, é nessa fase que a criança amplia as capacidades conquistadas na fase anterior e é capaz de pensar em todas as relações possíveis a partir de hipóteses que não dependem necessariamente da observação da realidade. A representação permite, portanto, a abstração total e o organismo atinge, assim, o seu equilíbrio. É quando chega no final de tudo que a criança ou adolescente, nessa fase justamente a adolescência, ela sabe muito bem onde está, como acontece a aprendizagem e tem nesse período aí a fase da autonomia. E é importante também destacar as idades, não é, de cada fase. O sensório motor de 0 aos 2 anos, pré-operatório dos 2 aos 7 anos, eu grifei aí bem forte, porque essa fase aí é a mais cobrada. O operatório concreto, que é de 7 aos 11 anos, e o operatório formal, que é dos 11 em diante, que é a fase da adolescência. E como é que essa questão é cobrada pelas bancas? As bancas costumam muito trocar os estágios, dizer que o primeiro estágio é o pré-operatório, dizer que o último é o operatório concreto, então eles vão trocar. Então tem que estudar muito essa parte aí para fazer muitas questões, na verdade, que as questões consolidam aquilo que a gente aprende para poder não confundir. E além de trocar a posição desses estágios, aí eles também costumam trocar as características de um estágio para outro. Então, tem que ter muita atenção aí. E existem também algumas definições muito importantes que caem muito em prova sobre Piaget, que é sobre assimilação e acomodação. Com certeza, se você está estudando já há algum tempo, já deve ter escutado essas palavrinhas aí sobre Piaget, mas dificilmente a gente consegue entender bem esse assunto. Bem, a assimilação são novas informações que se encaixam nas ações existentes, ou seja, não houve mudança, e sim um encaixe, um acréscimo de um conhecimento que o sujeito já tinha. Já na acomodação, acontecem mudanças nos esquemas existentes pela alteração de antigas formas de pensar ou agir. Na acomodação, acontece a mudança. Então, você tem que pegar essa palavrinha-chave aí. Assimilação, não há mudança. Já na acomodação, acontece uma mudança. Veja bem, a criança assimila um objeto e acomoda um esquema. Assimila um objeto dentro de um esquema já dominado e acomoda um esquema para que ele dê origem a outro. E na interação da assimilação e da acomodação acontece a adaptação. Possivelmente você deve estar se perguntando, nossa, eu ainda não entendi muito bem esse assunto. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Vamos dizer assim, com relação à assimilação. O sujeito, apenas um exemplo, tá bom? O sujeito, ele acredita na existência de Deus. Ok. Mas aí ele recebe conhecimentos, comprovações daquilo que ele já acredita. Mas ele recebeu esses conhecimentos, mas não houve alteração naquilo que ele acreditava. Os conhecimentos que ele recebeu, eles fortificaram aquilo que ele já sabia sobre a existência de Deus. Então, veja aí, um conhecimento que já tinha, recebeu outros conhecimentos, mas não houve alteração naquilo que ele já acreditava. Já na acomodação, olha como é que acontece esse mesmo exemplo. Uma pessoa que não acreditava em Deus. Então, ela firma a sua base naquilo que ela já acredita. Ela não acredita na existência de Deus. Mas aí ela recebe informações que dizem o contrário. E essas informações que ela recebeu acabam mudando a sua perspectiva daquilo que ela acreditava. Então, de acordo com os conhecimentos que esse sujeito recebeu, ele acabou se convencendo de que Deus existe. Então, houve uma mudança.
tá? Não querendo entrar na questão de religião, é apenas um exemplo para você entender melhor. Quando acontecem essas duas coisas, quando o sujeito recebe informações que não alteram aquilo que ele já sabia e quando ele recebe informações que mudaram a sua perspectiva, então aí acontece a adaptação. E aí, deu para entender? Não é tão difícil assim, é só ter um pouquinho de atenção e fazer muitas atividades. Um outro assunto recorrente é a moral segundo Piaget. E ele diz que a moral é dividida em 3 etapas: a anomia, a heteronomia e a autonomia. Com relação às idades, alguns estudiosos sobre Piaget, eles costumam mudar. Então, é mais ou menos isso, é o que a maioria diz, de 0 a 2 anos, a anomia, a heteronomia de 2 a 10 e a autonomia de 10 em diante. Mas isso pode ser bem relativo, de acordo com outros teóricos. Na anomia, é a ausência de regras. A criança ela não entende exatamente nada com relação às regras. Ela recebe as regras, mas porém ela não consegue adquirir aquelas regras. Já na heteronomia, as regras são impostas coercitivamente. Mesmo a criança já entende o que são as regras e ela recebe de uma forma forçada, não é? Ela não tem autonomia aí para reivindicar ou criticar a regra que recebeu. Já na terceira, que é a autonomia, que já diz tudo, né? A criança, ela relaciona as regras, ela se relaciona com as regras, então ela entende porque está recebendo aquela regra, e ela também pode questionar por que receber aquela regra, e ela também pode até mesmo criar as regras dela, seja em qualquer âmbito, até de jogos e tudo. Então, espero que você tenha entendido um pouquinho mais dessas questões sobre Piaget, que na verdade é o que mais cai nas provas de concurso, e vamos agora consolidar aquilo que nós já aprendemos. Então, pausa o vídeo aí, leia as questões e tenta responder sozinho, e depois vamos ver as respostas, tá bom? Questão número 1. O pensamento é entendido na teoria de Piaget como a interiorização de ações. E aí, de acordo com o que a gente aprendeu, em que Piaget defende a ideia de que o pensamento, que a aprendizagem acontece o quê? De dentro para fora. Então, o que você acha, que essa questão está certa ou errada? Exatamente, essa questão está certa. O pensamento, para ele, acontece sim como a interiorização das ações. Na questão 2, de acordo com os estágios piagetianos, no estágio das operações concretas, nós vimos lá em cima, a criança pensa em termos de hipóteses e probabilidades. E aí, o que você acha com relação a esse assunto? Bem, nessa questão está errada, porque aí houve uma troca. Na verdade, essa definição aí, em que a criança pensa em termos de hipótese e probabilidades, é na operação formal, operatório formal, que é na fase da adolescência. Então, por isso que essa questão está errada, porque usou operações concretas, e não é a concreta, é a formal. Então, muito cuidado, porque as bancas costumam fazer isso, trocar os significados. Vamos lá, na questão número 3. No livro Biologia e Conhecimento, 1973, Piaget descreve que as crianças pequenas, na fase pré-operatória, olha que é muito cobrada em a pré-operatória, apresenta o que chamou de pensamento egocêntrico. Assinale a alternativa que caracteriza tal pensamento. Letra A. As crianças aderem a uma escala comum de referência, ou seja, apresentam definições idênticas às mesmas palavras. Será que é isso? Pré-operatório. As crianças, durante uma conversa, conservam as definições que elas mesmas deram e as afirmações que fizeram. Na letra C, as crianças apresentam extrema dificuldade em se colocar no ponto de vista do outro, fato que as impede de estabelecer relações de reciprocidade. Letra D, as crianças não elegem um ponto de vista próprio como absoluto. E a letra E, as crianças apresentam o domínio do seu eu, sendo autônomas no seu modo de pensar e agir. Nós vimos na operação pré-operatória algumas palavrinhas-chave, né? Egocentrismo, a criança não sabe se colocar no lugar do outro. Então, de acordo com o que a gente já aprendeu, tá de cara aí que será a letra C, né? As crianças apresentam extrema dificuldade em se colocar no ponto de vista do outro, fato que as impede de estabelecer relações de reciprocidade. Então,
essa aí, ó, a letra C, vai ser a nossa questãozinha certa. Questão número 4. No período sensório-motor, que é o primeiro período, né, de acordo com Piaget, a criança representa mentalmente os objetos e sua relação e ação com eles é direta. Lembra que o sensório-motor é de 0 a 2 anos, né? É o bebezinho ainda. Letra B. A atividade intelectual é basicamente de natureza perceptiva. Letra C. As atividades desse período estão dissociadas da atividade intelectual futura. E letra D. O universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos. Nós vimos no sensório motor que as crianças, para aprenderem as coisas, tudo com relação a reflexos, a movimentos, a percepção. Então, nós vemos aí que a nossa resposta correta será a letra D de dado. Vamos ver se é essa? Exatamente, a nossa letra D. O universo que circunda a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos. Na questão 5 e última do nosso bloco aqui, segundo Piaget, o processo de desenvolvimento da inteligência na criança se desenvolve em estágios evolutivos. Aponte o estágio em que se encontra a criança, cuja descrição consta no quadro seguinte. Então, essa é a descrição aqui, ó. A criança pode agir por simulação, caracterizando a função simbólica, consegue substituir objeto ou acontecimento por formas de representação, tais como desenho, linguagem, imitação, dramatização. A criança é egocêntrica, olha a palavrinha-chave aí, centrada em si mesma. Ela percebe o mundo a partir de suas perspectivas. Na linguagem oral, predominam monólogos como auxiliares da ação imediata. Então, qual é aí o estágio que nós já vimos, que é muito cobrado, em que a criança é egocêntrica, não sabe se colocar no lugar do outro? Exatamente, a letra A, sensório motor não é, letra B, estágio pré-operatório. Então, certíssimo aí a questão letra B. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse material vocês vão encontrar de forma totalmente gratuita em PDF no nosso canal do Telegram. O link eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que essa aula não vai ficar aberta por muito tempo, então estuda aí bastante e vamos rumo à aprovação. Não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal. Até mais!